Viva a vida! Deus é o provedor. Você acredita que Deus é o provedor de todas as suas necessidades? Sim ou não? Acredita mesmo? Então por que você fica ansioso de vez em quando? Por que você não consegue dormir? Se Deus é o provedor, está tudo tranquilo, né? A minha esposa, ela é descendente de alemão. Quantos aqui são descendentes de alemão? Ih, olha lá, tem uma porção de gente. Eu não sei com vocês, mas lá na família da minha esposa, a gente gosta de contar piada de alemão. Família de vocês é assim também? A gente vive contando piada de alemão. E eu ouvi uma historinha que eu achei legal. A historinha de um casal de alemão que morava na colônia. Sabe aquele pessoal que mora na colônia? Lá no interior, que nunca tinha saído da colônia. Quem mora na colônia tem uma visão do mundo assim muito limitada, muito pequena, porque tudo que eles conhecem da vida está ali na colônia. Está naquele mundinho que eles viveram, cresceram, conhecem. Parece que tudo é aquilo ali. E eles vieram para Porto Alegre. Eles moravam naquelas colônias de alemão ali do Rio Grande do Sul, e eles vieram para Porto Alegre visitar uma sobrinha. E pegaram um ônibus, vieram para Porto Alegre, desceram na rodoviária, pegaram um táxi, como a sobrinha tinha ensinado, e o táxi veio. Quando o táxi chegou na porta do prédio, que eles desceram, a sobrinha estava na porta do prédio. Eles já ficaram assustados quando viram aquele prédio imenso. Nunca tinham visto um prédio na vida. Eles nunca tinham saído da colônia, gente. Primeira vez que vieram numa cidade grande. E eles olharam aquele prédio. E a sobrinha abraçou os tios, convidou os tios para entrar, abriu a porta do elevador. Quando eles entraram dentro do elevador, a tia virou para a sobrinha e disse: "Mina, aqui é tua casa." Aí o esposo deu uma cutucada nela mais do que depressa e disse: "Cala a boca, velha. Não vê que isso é só uma carocinha?" Cosmovisão. Visão de mundo. Na visão de mundo deles, ela estava tão perdida, tinham estourado a visão de mundo dela, tinham puxado o tapete. Ela chegou a considerar que aquilo ali podia ser uma casa. Mas ele tinha certeza que não era uma casa, era só uma carroça. Ele, usando a visão de mundo dele, de um instrumento para transportar, ele não tinha a palavra elevador no vocabulário dele. Mas carroça ele tinha. Então ele usou carroça. Porque era alguma coisa que é usada para transportar. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela influencia como nós interpretamos os fatos, os acontecimentos, como nós interpretamos a vida. Quem tem uma cosmovisão ateia, interpreta a vida diferente de quem tem uma cosmovisão que acredita em Deus. Essa é uma das discussões da nossa sociedade. Se nós somos uma sociedade, nós temos um Estado laico ou um Estado ateu. Ateus na nossa sociedade entendem que Estado laico é um Estado que proíbe religião. Pessoas que creem em Deus entendem que Estado laico é um Estado que garante a liberdade religiosa, garante a liberdade para crer ou não crer em Deus. Mas quem é ateu, muitos deles têm lutado em nossa sociedade como se Estado laico fosse um Estado ateu. Isso é cosmovisão, é a maneira como a pessoa vê a vida, dá significado às palavras. Pessoas que têm uma cosmovisão religiosa, elas com muita facilidade, elas têm uma caixinha religiosa e uma caixinha secular. Nós estamos na caixinha da religião. Você veio para o rito religioso, então quando a gente chega na igreja, a gente põe um sorriso, empina o peito, é gentil, amável,
simpático com todo mundo. Porque nós estamos na caixinha religiosa, onde os princípios de bondade, generosidade, amabilidade de Jesus devem ser praticados. E daí a hora que eu saio dessa caixinha, eu fechei a caixinha religiosa, e eu fui para a caixinha secular, eu no estacionamento da igreja, eu já sou rude com meu filho, eu grito com a minha esposa, e eu quase atropelo aquele voluntário que está ajudando a estacionar os carros aqui na igreja. E não vejo incoerência com esse comportamento. Eu não me sinto hipócrita. Porque a minha cosmovisão separa secular e sagrado. A questão é essa. Por causa da minha cosmovisão, eu não vejo a minha incoerência, eu fico cego. Então, quando você confronta essa pessoa, ela diz, eu? Imagina, eu não perco o culto. Eu sou um ótimo membro de igreja. O nosso grande desafio como discípulos de Jesus é entender que não existe essa separação entre secular e sagrado e que o plano de Deus é que nós entendamos que Deus é criador de todas as coisas, é dono de todas as coisas, está em todo lugar, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, e que o projeto de Deus é que nós vivamos uma vida permanentemente na presença dele de forma consciente. O viver assim é viver percebendo a vida, sabendo que tudo na vida é sagrado. Quando eu vivo a vida percebendo tudo como sagrado, tudo debaixo da mão, da presença, do controle de Deus, isso muda radicalmente como eu vejo aquele supervisor, aquele chefe, aquele dono de empresa que me persegue. Isso muda radicalmente como eu lido com aquele câncer. Isso muda radicalmente como eu lido com aquele luto. Isso muda radicalmente como eu lido com a minha promoção. Isso muda radicalmente como eu lido com o 10 numa prova ou com os 2 numa prova. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu vivo com uma segurança incrível de que existe alguém no controle da história da minha vida. A cosmovisão cristã, bíblica, é de que tudo na nossa vida é sagrado e consagrado a Deus. Você crê nisso? Acabou a mensagem. A gente pode ir para casa. Essa é a essência da mensagem de hoje. Tudo mais que nós vamos fazer é estudar o texto e procurar maneiras de aplicar isso em diversas dimensões da nossa vida. Mas a essência é isso. Muitas das nossas dificuldades, elas são consequência de distorções na nossa cosmovisão, na nossa percepção da vida. Quando a Bíblia diz que Deus é provedor, ela diz que Ele é o criador de todas as coisas. Se você não vê Deus como o criador, e você acha que nós somos uma evolução espontânea de uma ameba, você tem muita dificuldade de enxergar Deus como alguém que controla a história da sua vida. Porque você é só um encontro entre um óvulo e um espermatozoide. Nada mais disso, um acidente biológico. Você é um acidente biológico? Salmo 139 diz que Deus tinha um plano. E Deus continua tendo um plano para a sua vida e para a minha vida. Aleluia. Ninguém aqui é um acidente na face da terra.
Ninguém, ninguém. Independente da história que você tenha na sua família, para Deus não teve surpresa. Para os seus pais você pode ter sido o famoso ops, mas não para Deus. Ele sabia do susto que seus pais teriam. O versículo 1 e 2 desse salmo diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Deus criou todas as coisas. Por isso que ele é o dono de todas as coisas. E até onde eu sei, eu nunca encontrei ninguém que tenha recebido um título de propriedade de Deus. Você recebeu? Pergunta a pessoa do lado aí. Você já recebeu um título de propriedade de Deus, de alguma coisa? Ele passou em cartório? Foi lá e passou para você em cartório um título? Sim, porque é assim que nós fazemos as coisas, né? Nós passamos o título em cartório. Eu fui lá na pasta que nós temos lá em casa, e a casa onde eu moro, ela está no meu nome. E esse é o registro geral. Quando você compra um imóvel, a primeira coisa que você faz é fazer isso, né? E no registro de imóveis, para garantir que ninguém vai pegar o imóvel de você. E está aqui o registro garantindo que ela é minha. Quer dizer, minha. Metade dela é da Ede. Que eu estou casado há 40 anos. É daquele tempo que era casado com comunhão universal de bens. Nós não tínhamos bem nenhum naquela época, né? Então, nós tínhamos comunhão universal de 0. Mas eu tenho esse certificado aqui. Legalmente, aquela casa nos pertence. Mas, na realidade, você já viu alguém ter bens, imóveis, e perder tudo? Alguém já viu? É isso mesmo. Mesmo com esse papel. Porque pode perder. Por isso que é tão importante nós termos uma cosmovisão cristã, bíblica, das coisas, dos bens. O plano de Deus com relação à terra era muito interessante. Se você olha em Levítico 25:3, o conceito de que Deus era dono de todas as coisas, ele criou um esquema que promovia a justiça social, que era incrível. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha. Então tinha o jubileu, e quando chegava o jubileu, o que acontecia com aquela terra que tinha sido vendida para pagar uma dívida? Voltava para o dono. Então aquela família que tinha perdido a terra por causa de uma dívida, agora eles tinham de novo a terra para poder cultivar. E de novo ter condições de suprir as necessidades da descendência. Como a terra era de Deus, você até usava em negócios a terra, mas ela voltava para quem tinha recebido de Deus a terra. E não é só a terra que é de Deus. Os animais também pertencem a Deus. Vamos ler juntos o texto do Salmo 50? Pois todos, vamos lá? Pois todos os animais da floresta, como são, e milhares nas colinas, conheço e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Tudo. Sabe aquele monte de sapato que você tem? Lamento informar. Não são seus. Eles pertencem a Deus. Sabe aquela quantidade imensa de tênis, que chuteira que você tem em casa? De Deus. O que você tem aos montes em casa? Tem homens que colecionam uma porção de coisa, né? Sabia que tem homem que coleciona carrinho?
Tudo que nós temos pertence a Deus. É o que a Bíblia fala. Até aquelas coisas que você tem no banco. Da prata e do ouro. Veja lá o que Ageu nos diz. Vamos ler juntos? Tanto a prata, vamos lá? Tanto a prata quanto o ouro, declara o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a Deus. Tudo que nós temos, tudo que está no nosso nome, tudo que nós acumulamos, pertence a Deus. Quando eu vejo a vida com esse olhar, eu vou usar o que está nas minhas mãos com uma outra atitude. Não significa que eu vou sair gastando, que eu vou entregar tudo para os missionários, se Deus mandar, melhor você fazer. Mas significa que eu vou administrar isso com um outro olhar. E quem sabe você vai se surpreender, porque Deus vai ensinar você como multiplicar isso, para promover a honra e a glória do nome do Senhor. O que Deus espera na realidade de nós é a consciência de que Ele é o Criador e o dono de todas as coisas. Porque isso faz com que você use o que você tem nas suas mãos de uma maneira diferente. Não é assim? Quando você está usando o carro emprestado por alguém, você não usa de uma forma diferente? Você não tem um cuidado diferente? Quando alguém empresta um aparelho eletrônico para você, você não usa de uma forma diferente? Você não tem um cuidado diferente? É esse o conceito. Na realidade, o Deus provedor, o que Ele espera de mim e de você, é fidelidade. O salmista continua dizendo, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Está na presença de Deus. E continua, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ou seja, quem de fato reconhece que Deus é dono de todas as coisas, mantém o coração limpo, puro, porque quer saber usar da melhor maneira possível isso que tem sido confiado. Porque eu não quero desperdiçar o que Deus tem confiado a mim. O salmista diz, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Deus nunca perde o controle. Aleluia! É por isso que eu tenho que estar com o coração limpo. Para que eu possa ouvir a voz de Deus, eu possa ouvir a direção de Deus, eu possa ser guiado pelo Espírito de Deus, para que eu possa cumprir os propósitos de Deus com aquele dinheiro, com aquele recurso, com aquele bem, com aquela capacitação profissional, com aquela oportunidade, para que eu possa usar os dias, os anos de vida que Deus me dá. E eu só vou conseguir fazer isso, querido, minha querida, se eu estiver com as mãos limpas, com o coração puro, ouvindo a direção do Espírito de Deus, para que o projeto de Deus possa ser cumprido na minha vida. E a vida vai ficar mais leve, porque eu verei as situações da vida como Deus vê. Porque eu estou com a cosmovisão bíblica, a cosmovisão de Deus. Eu percebo a vida como Deus percebe. E porque eu percebo a vida como Deus percebe, eu percebo os bens materiais, eu percebo as circunstâncias, as coisas. Eu me relaciono com o ouro, com a prata. Eu me relaciono com o que existe, como Deus criou que eu... Aquelas coisas para serem usadas, eu as uso, eu me relaciono com as coisas como eu deveria me relacionar. O pecado não controla, a ganância não me controla. E eu com essa liberdade, eu sou usado por Deus para promover o tipo de vida que Deus sonhou que o ser humano viveria.
José foi vendido como escravo pelos irmãos. E ele começou a ter acesso ao sucesso de Potifar, mas ele manteve as mãos limpas e foi jogado na prisão, porque ele não adulterou com a mulher de Potifar que queria adulterar com ele. Mas ele permaneceu firme, com as mãos limpas. Ele permaneceu firme nos valores, vendo a vida como Deus queria que ele visse. Deus honrou aquele processo. Mesmo no meio da provação, ele permaneceu íntegro, confiando em Deus. E o que aconteceu com ele é que ele foi ascendido a uma posição que fez toda a diferença, não apenas para ele, não apenas para sua família, mas para muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que existiam naquela época. Países foram afetados por causa da vida dele. Você consegue imaginar a sua vida afetando milhares de pessoas, milhares de famílias? Porque você escolheu viver uma vida de integridade, olhar a vida como Deus olha. Os irmãos de José vieram morar no Egito. Sua família foi salva da fome. Quando o pai de José morreu, os irmãos, que olhavam a vida de uma forma mesquinha, olhavam a vida de uma forma utilitarista, a cosmovisão deles não era de Deus. Eles disseram: agora José vai se vingar de nós, agora José vai nos matar. E eles vieram falar com José. Sabe qual foi a resposta que José deu? É a resposta de quem vê Deus no controle da história. É a resposta de quem vê os fatos, as circunstâncias com o olhar de Deus. José responde para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aleluia. Tem alguém planejando mal contra você? Deus é mestre em transformar o mal em bem. Aleluia. Fique tranquilo. Deus transformará esse mal em bem na sua vida. E mais, ainda vai abençoar outros através dessa situação. Sabe por quê? O Deus que protegeu José protege você. Você tem sido fiel ao Senhor para ouvir a direção de Deus no meio de todo esse tumulto? Esse que foi o ponto. No meio de todo o tumulto da escravidão, do ser vendido como escravo, do ser jogado na prisão, José continuou olhando a vida do ponto de vista de Deus. E ele continuou olhando para o Senhor. Ele continuou sendo fiel aos valores que Deus tinha dado para ele. Esse é o segredo. Deus provedor, Ele supre todas as nossas necessidades, sempre, porque Ele é o Deus da bênção. Mesmo na prisão, Deus estava suprindo as necessidades de José. Quando ele saiu, Ele continuou suprindo. Quando você tem uma cosmovisão bíblica, quando você olha a vida como Deus quer que você olhe, você verá a mão abençoadora de Deus em toda e qualquer circunstância. Quando você vê a vida como pagão, quando você vê a vida como religioso legalista, você está sempre cobrando de Deus e dos outros o que não foi feito a seu favor. Quem vê a vida com os olhos de Deus, sempre acha que tem mais para agradecer do que merecia. O salmista continua dizendo: ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O Criador, o dono de todas as coisas, está atento a tudo que acontece na sua vida. E o desejo do coração dele, sabe qual é? É abençoar. O desejo do coração dele, sabe qual é? Abençoar você. Abençoar sua família. Esse é o sonho de Deus. Nós servimos a um Deus que se agrada em abençoar.
Se você tem filhos, você vai entender o que eu vou dizer. Tem alegria maior do que quando nós podemos abençoar nossos filhos? Quando podemos fazer alguma coisa que eles estão precisando? Atender uma necessidade deles? Tem alegria maior? Às vezes nos sacrificamos até para fazer isso, não é verdade? Deixamos de comprar alguma coisa para nós, deixamos de fazer alguma coisa para nós para fazer para eles. Se nós, pecadores como somos, nos sentimos assim e fazemos isso, você consegue imaginar Deus que ama de forma perfeita, que ama de forma incondicional? A alegria do coração de Deus é poder abençoar você. A alegria do coração de Deus é que você se perceba abençoado. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Em Cristo Jesus, Ele supre isso. Abra sua mão e peça a Ele que supra essas necessidades. Venha com um coração humilde, sincero, dizendo: Senhor, eu abro mão da minha autossuficiência. Eu abro mão da minha independência. Sabe, essa minha mania de achar que eu tenho que dar um jeitinho, que eu tenho que me arrumar, eu tenho que me virar. E eu vou começar a confiar no Senhor. Que o Senhor é que é dono de todas as coisas. O Senhor é que vai intervir na história da minha vida. Aí você vai começar a perceber o Deus da bênção, que deseja abençoar você de uma forma surpreendente. Eu li um autor que disse que Deus é previsível na sua fidelidade, pois Ele supre as nossas necessidades. E ele continuou dizendo: mas Deus é imprevisível na sua maneira de prover as nossas necessidades. Eu vou repetir. Deus é previsível na sua fidelidade, pois Ele supre as nossas necessidades. Mas Deus é imprevisível na sua maneira de prover as nossas necessidades. Deus é muito criativo. Por isso que nós temos que estar vendo a vida como Ele vê, para percebermos como Ele coloca as suas respostas na nossa mão. O povo estava no deserto, eles precisavam ser alimentados. Não tinha iFood. E agora? Deus manda maná, depois codornizes. Impressionante, completamente fora do padrão. Jesus com 5.000 pessoas. Gente, pasmem, que atraso. Não tinha McDonald's, Burger King, nem Madeiro. E agora, Jesus? Como é que vai ser? 5 pães, 2 peixes. Alimentou 5.000, e o que aconteceu ainda? Ainda sobrou. O nosso Deus é assim, Ele é imprevisível a maneira como Ele resolve as coisas. Mas se você não está olhando a vida com a cosmovisão cristã, você só vê o que é racional, você só vê o que é quadradinho, você só vê o que todo mundo vê, você não vê o que vai além dos olhos, você não espera ver. O desafio de hoje é que você saia daqui dizendo: Deus, abre meus olhos, Senhor, porque eu quero ver mais do que eu estou vendo.
Eu quero ver como o Senhor vê a vida. Eu quero ir amanhã para o meu emprego vendo mais do que o Senhor vê. Eu quero olhar para aquele meu chefe, meu supervisor, eu quero ver aquele meu professor, como o Senhor vê. Eu quero ver essa matéria que eu tenho que estudar para afinar o Senhor, como o Senhor vê. Eu quero o Senhor olhar essa minha família, esse meu filho, esse meu marido, essa minha esposa. Eu quero ver, Senhor, esses meus pais, como o Senhor vê. Deus, eu preciso ver aquela vizinha chata lá do meu condomínio, como o Senhor vê. Aí vai mudar, gente. E daí a solução que Deus vai colocar na sua mão, suprindo a sua necessidade, vai ser tão surpreendente como a solução para Elias. Lembra da história de Elias? Ele foi para uma caverna, ele não estava muito bem. Ele já não estava bem, e ele esqueceu de levar a mochila com farnel. Ele não levou nenhum saquinho de salgadinho, gente. Nada. E aí, como é que ele come? Quem foi que levou comida para ele? Um corvo. Gente, podia ter sido uma pombinha branca, ia ficar mais bonito, né? Você ia comer alguma coisa que um corvo preto ia trouxesse para você? Troço feio, né? E o que o corvo trouxe? Lembra o que o corvo trouxe? Pão e carne. Eu fico sempre curioso pensando de onde ele pegou o pão. Corvo não faz pão, né? E o corvo trouxe pão e carne. Gente, a solução que Deus achou para o problema da alimentação dele. Deus é imprevisível na sua maneira de prover as necessidades. Então, pare de ficar olhando para as suas necessidades e querendo que Deus entre na sua caixinha. Ele não vai entrar. E você que perde a oportunidade de ver o mover de Deus na sua vida. Você conhecia essas histórias? Quando você estuda o curso Crown, você estuda histórias como essa e muitas outras do Deus provedor, de como Deus supre as necessidades, de como Deus age, de como você vive uma vida com consciência de mordomia e de que Deus é dono de todas as coisas. Nós temos famílias na nossa igreja que durante esse ano, pais e filhos, fizeram o curso Crown. E eles estão se formando hoje. Vocês vão ver um vídeo com testemunho de várias famílias. Eu vou pedir que essas famílias venham aqui à frente, para vocês verem o número de pais e filhos que foram abençoados durante esse ano estudando esses princípios bíblicos de mordomia. Para mim, o curso Crown foi incrível porque eu tive a oportunidade de aprender coisas relacionadas ao dinheiro e a Deus, que talvez se não tivesse feito o Crown, eu não saberia. O curso Crown para mim foi uma experiência muito boa. Eu aprendi a poupar meu dinheiro e aprendi também que a gente só deve comprar o que realmente devemos usar. O curso Crown para mim foi incrível porque eu aprendi que o dinheiro tem muito a ver com Deus. O curso Crown para mim foi um curso muito legal porque eu aprendi como Deus quer que eu lide com o meu dinheiro. O curso Crown para mim foi espetacular. A gente é cristão faz 2 anos. Para mim, principalmente, foi um grande aprendizado na questão de como lidar com o dinheiro conforme a vontade de Deus. O curso Crown para mim foi uma experiência muito boa porque eu aprendi a ter novos olhares de como mexer com o meu dinheiro, poupando, entregando dízimo e até gastando conscientemente. E eu também aprendi que devemos dar o dízimo e as ofertas para Deus com todo o amor, com alegria e não como uma obrigação. Como família também a gente aprendeu algo que a gente já tinha aprendido há alguns anos, né? Como família, mas é algo que às vezes fica esquecido na nossa memória, que é devolver para Deus a porcentagem dos nossos lucros da nossa vida, o que a gente ganha, e sermos bons mordomos. E eu vou levar o curso para minha vida inteira porque ele vai me ajudar tanto na minha vida financeira, tanto na minha relação com Deus. E entendemos que a Bíblia fala inúmeras vezes e nos instrui inúmeras vezes para que a gente tenha um comportamento que vai nos trazer paz realmente, que é um comportamento correto em relação ao dinheiro. E o Crown foi fundamental, principalmente na fase em que nós estamos passando, estamos vivendo, para que nós em família caminhemos corretamente conforme a vontade de Deus. Assim, o que eu mais pude aprender mesmo foi em relação à mordomia e conseguir passar isso para os nossos filhos, né? Eu nunca tinha
tinha tido essa visão de que a educação financeira começa em casa e é obrigação dos pais ensinarem. A experiência do curso em si, que a gente vai levar para nossa vida, em questão à família também, em questão a mim também, é que foi impactante, assim, o curso, né, que a gente aprendeu bastante, em questão à relevância de porcentagem de dízimo também, né, que perante a devolução a Deus com o nosso todo o coração, né. A experiência que eu levo para minha vida, que eu devo agir com menos impulsividade e que não devo gastar o dinheiro de uma vez, que devo administrar melhor o dinheiro, porque tudo que há na terra é do Senhor e devemos administrar bem as coisas do Senhor. A experiência que eu levo pra minha vida seria que eu sempre devo caminhar ao lado de Deus, porque, como eu já disse, Ele vai proporcionar coisas muito boas para mim, e também que se eu estiver com Ele, eu sempre vou ser eu mesma e sempre vou falar a verdade, porque, como a gente aprendeu no curso, a gente sempre deve ser honesto. A experiência que eu vou levar pra minha vida é que o dinheiro é de Deus, tudo que é nosso é dele, e por isso que não devemos tratar das finanças como nosso, mas sim do Senhor. O que eu trago de experiência também é que a Bíblia me apoia na hora de dizer um não, na hora de ser avalista para alguém. Quando alguém me pedir daqui para frente para ser avalizado, né, eu vou convidá-lo primeiro para fazer o curso CRAU. Aí depois nós voltamos a conversar. É uma boa dica, hein? Pode aplaudir, gente. Irmã Priscila, irmão Israel, por favor. Nos conte um pouquinho sobre essa experiência durante esse ano. Então, pastor, é uma experiência maravilhosa e que começa lá em 2003, quando nós chegamos aqui na igreja. Nós tínhamos 3 anos apenas de casados e já em 2004 nós fomos convidados para fazer o curso CRAU. E aí a gente tinha dívidas, obviamente, e estava pagando. Nós tínhamos aprendido que o feio era não pagar as dívidas, né? Então, como a gente pagava todo mês, estava tudo certo. Mas o curso CRAU nos ensinou que nós éramos escravos. E isso nos impactou muito e, a partir dali, a gente botou o foco em quitar as dívidas e não fazer novas. E foi incrível que, quando a gente se livrou de todas as dívidas, Deus começou a nos dar mais. Porque Ele nos dá para nós administrarmos, sermos bons mordomos, mas Ele só nos deu mais quando a gente quitou todas as dívidas. Então, é por essa experiência que a gente viveu, é porque a gente acredita, né, no que Deus pode fazer na vida das pessoas. Através desse curso é que nós levamos esse ministério avante. E eu já falei para eles que foi difícil fazer tarefa, né? Eles tiveram que voltar a estudar, memorizar versículos, alguns quase entraram em parafuso, quando descobriram que tinha que memorizar um versículo por semana. Mas a tarefa mais difícil começa agora, né? Que é praticar o que eles aprenderam. Colocar em prática todas aquelas lições. E eu tenho certeza que Deus vai ajudá-los nisso. Então, pastor, nesse conceito, nesse entendimento, Deus provedor, as palavras já trazidas aqui pela Priscila, e o pastor Mateus teve essa visão de investir nos pais e crianças águias, e registrar aqui o Alexandre e a esposa, o Luiz Carlos Satier, que são professores nossos, Marinês, Débora Galil, Tiago, o Tato, o Márcio, o Alexandre, já mencionei, mas é a maneira que nós exercitamos dentro da mordomia e compreender que Deus nos quer livres, prósperos e abundantes para a obra de Deus. E dentro desse tripé, e dentro desse conceito, a gente exercita a mordomia e trabalhamos nesse período do curso. Esse é a fala. Graças a Deus. Estão de parabéns pela formatura. E o ano que vem continua, né? Obrigado. Então, quem sabe, ano que vem, se você tem filhos nessa faixa etária, vai ter essa oportunidade. Você pode estender suas mãos na direção desses queridos aqui, para nós orarmos, abençoando-os nessa formatura. Deus amado, te damos graças por esse grupo que durante esse ano, Senhor, esteve estudando esses princípios tão preciosos da Tua Palavra, princípios de mordomia cristã, princípios de consagração de vidas, dízimos e ofertas. Te damos graças, Senhor, por essa percepção mais ampla da vida e de quem é o Deus provedor. Nós te damos graças pelos professores que investiram, te louvamos pelos pais, pelos filhos. Pedimos bênção do Senhor sobre essas famílias, Senhor, que eles possam compartilhar esses princípios, abençoando outras famílias. Que nós, como igreja, sejamos abençoados por famílias que têm vivido com alegria esses valores eternos da Tua Palavra. No nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Que beleza. Se alguém tiver interesse, nós também temos curso Crown, grupos que se formam fora do Águias e que funcionam no período da escola bíblica também, ou durante a semana. Você pode conversar com a irmã Priscila, irmão Ismael, ou com alguém da área de educação, pastor Marcos. Será um prazer. Falando sobre isso, de dízimo, de Deus ser dono de todas as coisas e participar com fidelidade, eu ouvi uma história de um missionário que eu achei muito interessante. Diz que o missionário deu aula sobre dízimo na classe, no domingo, e os meninos estavam bem interessados, e durante a semana um dos meninos veio procurá-lo. E o menino bateu a porta da casa dele. Quando ele abriu, o menino, com um sorriso muito largo, tinha um peixe na mão, entregou o peixe para o missionário disse, é para mim? Ele disse, não, é para obras, pastor, eu vim trazer o meu dízimo. O missionário disse, obrigado. Poxa, e onde estão os outros peixes? O missionário perguntou. Se isso é o dízimo, onde estão os outros 9 peixes? Aí o menino aumentou o sorriso e disse, estão lá no mar, missionário, agora eu vou pescá-los. É uma explicação muito simples do que é dízimo. Ser fiel no dízimo, na realidade, é sempre um reflexo de um passo de fé. O menino estava entregando o peixe que ele tinha pego. E pela fé ele entregou, porque ele sabia que ele ia pegar mais 9. Ninguém é fiel nos dízimos e ofertas porque está sobrando dinheiro. Você sempre é fiel nos dízimos e ofertas porque você tem convicção de Deus, de que tudo que eu tenho foi me entregue para ser administrador. Quem me sustenta é o meu Deus, porque Deus é o Deus provedor. Tudo que existe pertence a Deus porque Ele criou todas as coisas. Você pode abaixar a sua cabeça? Hoje é um dia de consagração ao Senhor. Nós falamos sobre cosmovisão, sobre como você vê a vida, como você percebe a vida. E o meu desafio nessa manhã é que você esteja disposto a assumir um compromisso com Deus, pedindo a Deus que Ele ajude você a enxergar a vida como Deus vê a vida. Eu queria que você assumisse um compromisso com Deus de que você vai olhar os bens que você tem, você vai olhar as oportunidades que Deus tem dado para você na vida, olhar os relacionamentos, e você vai dizer, Deus, me ajude a olhar, perceber tudo isso, como o Senhor percebe. Eu quero ser fiel, Senhor, não apenas nos dízimos dos investimentos, do 13º, do salário, mas eu quero saber gerenciar o restante que fica na minha mão, Senhor. Eu quero ter sabedoria dos céus, porque eu vejo esse restante que fica nas minhas mãos como o Senhor vê. Eu uso isso com uma sabedoria que é divina. Eu não me agarro a isso como se fosse meu, mas eu uso isso sob a direção do Senhor. Eu quero desafiar você a dizer, Deus, o Senhor é o meu Criador e dono da minha vida. Você pode dizer isso para Deus? O Senhor é dono dos meus relacionamentos. O Senhor é dono da minha família. Deus, o Senhor é dono do meu futuro. Você pode dizer isso para Deus? Tudo na minha vida pertence ao Senhor. Deus, o Senhor é dono dos bens que eu acumulei e que eu acumularei. Eu quero desafiar você ao colocar-se de joelhos, você dizer, Deus, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser. Essa é a minha decisão nessa manhã. Eu me consagro ao Senhor. Eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é presente do Senhor.
E eu sou tão grato, Deus. Eu, quando olho o Senhor como o Criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, meu coração se enche de gratidão ao pensar que o Senhor me confiou tanto. O Senhor demonstrou teu amor de uma forma tão incrível. O Senhor tem preenchido minhas necessidades de tantas maneiras. Agradeça a Deus por isso. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. A gratidão vai fazer com que o seu rosto tenha um brilho diferente. Vai fazer com que pessoas sejam atraídas pelo seu Deus. Vai fazer com que as suas palavras sejam mais doces. Deus, nós somos gratos. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem se manifestado de tantas maneiras nas nossas vidas. O Senhor tem sido tão bondoso, tão misericordioso para conosco. Ó Deus, tantas necessidades nossas têm sido preenchidas pelo Senhor a cada dia. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É verdade, Deus, muitas vezes nós pedimos coisas que não recebemos a resposta, mas nós entendemos, Deus, que tantas vezes as respostas tardam para o nosso bem. Tantas vezes nós não as recebemos para o nosso próprio bem. Mas Deus, o Senhor tem sido tão bondoso, de tantas formas, de tantas maneiras. Nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos sim ver a vida como o Senhor a vê. Queremos ver as pessoas como o Senhor vê cada uma delas. Nos perdoe, Deus, porque tantas vezes nós agimos como um pagão, como pagã. Nós agimos como se não houvesse Deus. Perdão, Senhor. Nós nos preocupamos como se o Senhor não estivesse no controle. Perdão, Senhor. Tantas vezes a ansiedade toma conta como se o Senhor não estivesse agindo a nosso favor. Nos perdoe. Mas Deus, o nosso compromisso nessa manhã é que nós vamos mudar. O nosso compromisso é que o Teu Espírito terá mais liberdade para transformar. Nós estendemos nossas mãos e nós queremos ter mãos limpas, puras, para que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós. Nós estendemos nossas mãos dizendo: nós não somos autossuficientes, mas nós dependemos do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós estamos diante do Senhor, dizendo: cumpra o Teu querer em nós, Senhor. Faz a Tua obra para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus.